Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Sou a Sandra Luz, mais uma vez aqui com vocês, e sejam bem-vindos ao Divã da Sam, né? Onde tratamos de temas relacionados ao autoconhecimento, claro, nos conhecermos melhores. Então, eu já tinha falado para vocês que eu estou fazendo um estudo, né? Eu faço parte de um grupo de estudo onde a gente estuda a questão dos sonhos, né? Normalmente, todos nós sonhamos à noite e dentro dos sonhos acontecem várias coisas até estranhas, né? Que a gente não consegue, às vezes, concatenar uma coisa com a outra. Mas o Jung, que era um psicanalista e um estudioso sobre a questão dos sonhos, ele criou um método, vou chamar de método, né, uma forma da gente poder estudar mais o que acontece com a nossa mente quando a gente está sonhando e a relação do que esses sonhos podem representar em nossas vidas. E, nesse sentido, ele fala sobre nossa mente consciente e inconsciente. E no sonho nós temos um espaço grande de mente inconsciente, daquilo que a gente vai recebendo de informação e que não temos acesso através da mente consciente. A mente consciente, ela registra, ela analisa, e a inconsciente, ela vai pegando as informações, né? Tanto que nos sonhos, às vezes, vem tudo meio desbaratinado, né? Umas informações meio confusas, umas histórias estranhas, e a gente às vezes não entende porque sonhou. Uma coisa importante é a gente não ir para aquele Google, hoje o Google, na busca de, sonhei com serpente, vou lá ver do que se trata. Não, o estudo é muito mais profundo do que isso, né? Então, assim, não vale ir no Google. Então, uma coisa muito interessante é vocês terem, então aqui é só uma dica, é um caderninho, que aí você vai chamar de caderninho dos sonhos, para vocês fazerem o registro, bota o caderninho perto da cama, à noite, e também pega esse caderninho, pode desenhar, fazer um caderno ilustrado. Aqui eu fiz umas ilustrações no meu caderno, para que vocês pudessem ver, então você pode ilustrar, fazer o que você lembra do sonho, então, aqui eu já tenho várias coisas registradas do que foram meus sonhos. Às vezes não dá, então você registra no papelzinho e coloca lá no teu caderninho para não perder muito as informações. E como é que eu vou fazer essa análise de sonho? De forma mais simples, pelo menos uma forma da gente poder buscar esse autoconhecimento em nós mesmos, é anote o que você sonhou e depois você vai fazer associações. O que são as associações? Encontrar palavras-chave ou coisas que naquele sonho, aquela coisa ressoa mais, né? Ficou mais registrado na sua mente. Vamos dar um exemplo simples. Registrei uma serpente. Aquela serpente não saiu da minha cabeça, por que ela estava no meu sonho? Então, aí você pode fazer algumas associações. Associações no sentido de que a serpente, ela rasteja. Se ela rasteja, talvez eu esteja procrastinando em alguma ação ou tarefa. Às vezes eu posso estar me arrastando para resolver situações, entende? Então, aí a gente pode puxar para esse autoconhecimento. O que me ressoa aquela serpente? E aí analisar como está a minha vida hoje, o que essa serpente pode me trazer de informação para as questões que eu preciso resolver na minha vida, ou questões que eu deixei para trás e não me atendei, que pode ser alguma coisa que eu preciso olhar mais. Então, é sobre esse ângulo, tá ok? Então, vocês também estão convidados a fazer essa incursão nos seus sonhos. Existem vários livros do Yang, né? E eu estou com um aqui chamado Sonhos, e para vocês verem. E tem um trechinho aqui que eu achei muito interessante, que é ele falando sobre um paciente, passou um tempo clinicando, né? Então, ele usava essa questão de analisar as problemáticas dos clientes a partir dos sonhos. E esse cliente foi uma coisa muito interessante. Ele chega lá e diz assim: eu não tenho nada, eu tenho saúde, estou perfeita, só estou vindo porque eu queria lhe conhecer. E aí ele observa aquela pessoa e
primeira pergunta que ele faz é: você sonhou ontem à noite? E a pessoa responde que sim, e que sonhou que estava no hospital, que tinha paredes brancas, que tinha uma enfermeira, e essa enfermeira, e ele perguntava: eu queria falar com o doutor Yang. E a enfermeira dizia que o doutor Yang está muito ocupado, não pode lhe atender. Então, tem toda uma história. O Yang faz algumas associações e coloca para ele que aquele sonho se referia a uma certa ansiedade que ele estava tendo de saber que no dia seguinte iria estar na presença do Yang. Essa é quando ele pergunta à enfermeira no sonho: doutor Yang, e tem uma resposta que é: não está no momento, ele não pode lhe atender, e significava que existia uma ansiedade. Mas Yang vai mais fundo, porque pergunta sobre as paredes brancas, o que representava para ele aquelas paredes brancas, e o fato dele estar no hospital representava alguma coisa na vida dele. E aí ele conta que um período atrás ele tinha sido internado com problemas neurológicos, mentais, e ele chegou dizendo que tinha uma saúde perfeita. Então, na conversa, a partir do sonho, algumas coisas, veja como é interessante, no caso clínico, no caso terapêutico, como os sonhos podem trazer algumas respostas. Achei muito interessante que ele cita Santo Agostinho, também aqui no texto, quando Santo Agostinho fala o seguinte: assim é sintomático que Santo Agostinho se regozijava de não ser responsável pelos seus sonhos diante de Deus. Por quê? Porque também nos sonhos a gente vai ter o que a gente pode chamar de pesadelos, mas também a gente pode ter encontros com a sombra. E a sombra pode ser o nosso lado, que não é tão bonzinho quando ele está no consciente. E no inconsciente ele pode ser um lado um pouquinho mais escurinho. Você ser uma pessoa mais agressiva, quando você queria ser agressiva com alguém, não foi, então no sonho você vai ser. E aí Santo Agostinho fala sobre isso, né? Que, nossa, se Deus, espero que Deus me perdoe, né? Porque nos meus sonhos, muitas vezes, eu não sou essa pessoa tão boa, tão religiosa, tão afinada com Deus. Então, isso são um pouco de informações que eu queria trazer para vocês. Eu quero que vocês acompanhem um pouco essa minha trajetória pelos sonhos. Vou estar sempre conversando com vocês, fazendo algumas trocas sobre o que eu estou estudando nesse momento, junto com esse grupo. E caso alguém queira participar do grupo, é um amigo meu que é arteterapeuta e fez esse grupo. Eu vou deixar aqui embaixo nas mensagens o grupo, caso alguém queira, né? Tem alguns sonhos que está perturbando e queira estar junto conosco no grupo, será um prazer tê-los. E sempre se reúne no Google Meet, assim, né? Tem um encontro uma vez por semana, existe uma taxa pequena e, e, e é uma oportunidade da gente fazer troca, conhecer, revelar os sonhos, falar sobre sonhos. Bom, e mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal e até o próximo encontro.